Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do Nó Chique e nesse vídeo eu estou trazendo um saquinho para lembrança que eu achei ideal, que eu achei bem legal para o Dia das Mães. Esse eu fiz com fio Anne e agulha número 2. Ele ficou com 12 centímetros de largura e 14 total de altura. Vamos ver como faz? Meus amores, para iniciar essa peça, nós precisamos de 35 correntinhas, mais 3 para subir. Então, voltamos 4 correntinhas. A partir da quinta, nós fazemos um ponto para cada correntinha de base. Nós vamos ter um total de 35 pontos altos, contando com as 3 correntinhas iniciais, que equivalem a um ponto alto. Feitos os meus 35 pontos altos, faço mais 2 na mesma correntinha de base. E aí sigo fazendo um ponto alto para cada correntinha de base e vou fazer essa volta aqui. E eu já aproveito para prender meu fio inicial aqui no meio do ponto. Fiz todos os meus pontos altos espelhados nos que tem do outro lado e vou fazer mais 2 na correntinha de base. E fecho a carreira com o ponto baixíssimo na terceira correntinha inicial. Faço 4 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto, mais uma correntinha. Pulo um ponto alto de base, faço um ponto alto no ponto seguinte. E, novamente, uma correntinha, pulo um ponto alto de base, um ponto alto no ponto alto seguinte. E, novamente, uma correntinha, pulo um ponto de base, um ponto alto no ponto de base seguinte. E vou fazer isso por toda a volta. Fazendo uma correntinha, pulando um ponto alto de base, fazendo um ponto alto no ponto alto de base seguinte, cheguei na lateral e eu vou seguir do mesmo jeito. Uma correntinha, pulo um ponto de base, um ponto alto no ponto de base seguinte. Seguimos com uma correntinha, pulamos um ponto de base, um ponto alto no ponto de base seguinte. Uma correntinha, pulo um ponto de base, um ponto alto. Chegando aqui na última volta, eu faço uma correntinha e fecho com um ponto baixíssimo na terceira correntinha do início da carreira. Já está começando a fechar como uma bolsinha, né? E aqui a segunda carreira de quadradinhos abertos eu vou repetir. Eu inicio com 4 correntinhas, faço um ponto alto no ponto alto seguinte de base, uma correntinha, pulo uma correntinha de base, um ponto alto no ponto alto seguinte de base. E faz isso por toda a volta. Chego na primeira lateral dessa segunda carreira de quadradinhos abertos e faço uma correntinha e um ponto alto no meu ponto alto seguinte de base. E novamente uma correntinha e um ponto alto no meu ponto alto seguinte de base. E sigo até o final da carreira com uma correntinha e um ponto alto no ponto alto de base. Termino minha segunda carreira de quadradinhos abertos, fazendo a minha última correntinha.
e fechando com um ponto baixíssimo na terceira correntinha inicial. Na terceira carreira com quadradinhos abertos, nós vamos começar o coração. Então, nós fazemos as nossas 4 correntinhas e um ponto alto no ponto alto seguinte de base. E fazemos uma correntinha e um ponto alto no total de 8 quadradinhos abertos. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O quadradinho seguinte da carreira nós vamos fazer fechado. Então, nós fazemos um ponto alto na correntinha e um no ponto alto. E agora eu vou fazer um quadrado fechado do outro lado, na mesma altura que eu fiz esse. Então, eu vou fazer um total de 17 quadrados abertos, sempre fazendo uma correntinha e um ponto alto, e aí conta 1, uma correntinha e um ponto alto e conta 2, até ter um total de 17. Então, aqui é a metade do meu outro lado e eu faço um fechado, ou seja, um ponto alto na correntinha e outro no ponto alto. E então, finalizo a carreira fazendo esses 9 últimos quadrados da carreira abertos. Faço a minha última correntinha da carreira e fecho com um ponto baixíssimo na terceira correntinha inicial. E repito o mesmo início, 4 correntinhas, um ponto alto no primeiro ponto alto de base. E nessa carreira eu vou ter 7 quadrados abertos, até chegar ao coração. Então, eu paro aqui em um quadrado antes do meu quadradinho fechado, e aí eu faço um ponto alto nessa correntinha e faço esses 3 pontos altos que eu tenho de base. E sigo fazendo mais um ponto alto na correntinha e um no ponto alto. E vou seguir com todos os meus quadradinhos abertos, ou seja, uma correntinha e um ponto alto no ponto alto de base, deixando apenas um antes do coração do outro lado. Segui um total de 15 quadradinhos abertos, então eu faço esses 3 centrais do outro lado fechados. Então, eu faço um ponto alto na correntinha, esses 3 pontos altos de base eu mantenho, e na sequência um ponto alto também na correntinha. Um no ponto alto, e aí volto a fazer uma correntinha e um ponto alto até o final da carreira. Então, eu continuo iniciando com as 4 correntinhas e um ponto alto no ponto alto de base seguinte, e uma correntinha e um ponto alto até um quadradinho antes do meu coração. Então, cheguei em um quadradinho antes do meu coração, faço um ponto alto na correntinha de base, acompanho quantos pontos altos eu tenho na carreira anterior, e depois outro ponto alto na correntinha e um no ponto alto. E aí eu sigo fazendo uma correntinha e um ponto alto até um quadrado antes da base de coração do meu outro lado.
Fiz o meu outro lado, também iniciando os quadrados fechados, um quadradinho antes e finalizando um depois dos que eu tinha feito na carreira anterior. E aí eu sigo até o final da carreira em quadrados abertos. E eu vou fazer isso de iniciar os quadrados fechados, um quadrado antes e finalizar um depois, por um total de 6 carreiras. Seus lindos, fiz as minhas 6 carreiras, sempre com um quadradinho fechado a mais, no início e no final. A cada carreira alargando um pouquinho mais o coração. E fora isso, todos os outros quadradinhos abertos. E agora eu vou fazer uma carreira mantendo os pontos exatamente como eles estão. Fiz todos os meus pontos altos desse meu coração, desse primeiro lado. E agora eu vou seguir a carreira fazendo todos os pontos como eles estão. Então, aonde é quadradinho aberto, eu continuo fazendo uma correntinha e um ponto alto. E quando chegar no coração, eu vou fazer todos os pontos do coração altos. Terminada a minha carreira anterior, onde eu mantive os pontos que eu tinha de base, então onde tinha quadrado aberto eu mantive, e onde tinha só ponto alto eu fiz só ponto alto. Agora eu vou começar a parte que é a redonda do coração. Então eu iniciei com as minhas 4 correntinhas, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto já no coração. Agora eu vou fazer aqui um total de 9 pontos altos. Agora eu faço uma correntinha e pulo um pontinho de base e faço novamente 9 pontos altos. Chego no final do coração, faço uma correntinha, pulo um ponto alto de base, faço um ponto alto. Aqui eu comecei a entrada, não é? Então agora eu vou seguir com uma correntinha e um ponto alto até a margem do coração do outro lado. Cheguei na margem do segundo coração, eu faço a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Uma correntinha, pulo um ponto de base, 9 pontos altos. Uma correntinha, pulo um ponto de base, novamente 9 pontos altos. E agora eu faço uma correntinha e um ponto alto até o final da carreira. A carreira seguinte, que vai ser a última do coração. Eu inicio com as 4 correntinhas, faço um ponto alto, na sequência, 5 quadrados abertos, faço esses 2 quadrados fechados, ou seja, uma sequência de 5 pontos altos. E aqui no meio eu faço 3 quadrados abertos, na minha outra metade 5 pontos altos, ou seja, 2 quadradinhos fechados. E finalizo o coração com um quadrado aberto.
Aí faço uma correntinha e um ponto alto até chegar no coração do outro lado. Cheguei na última carreira do segundo coração, eu faço uma correntinha, pulo um ponto de base, um ponto alto. Os meus 5 pontos altos seguidos. E aqui no meio eu faço 3 quadrados abertos. Novamente, 5 pontos altos. E finalizo com uma correntinha e um ponto alto até o final da carreira. Terminei a última carreira do coração com quadradinhos abertos. E agora eu vou fazer várias carreiras, todas em quadradinhos abertos, que nem foram essas 2 carreiras. E sigo fazendo uma correntinha e um ponto alto nos quadradinhos abertos. Quando chego nos quadradinhos fechados do coração, eu faço uma correntinha, pulo um ponto alto de base, faço um ponto alto no ponto alto de base seguinte. Os quadrados abertos eu mantenho, ou seja, faço uma correntinha e um ponto alto no ponto alto. Chego no segundo coração, faço como fiz lá do outro lado. Aonde tem os 5 pontos altos, eu faço uma correntinha, pulo um ponto alto de base, um ponto alto. Chegando aqui no meio, eu mantenho esses 3 quadrados abertos. Chegando na outra metade do segundo coração, novamente eu faço uma correntinha, pulo um ponto de base, um ponto alto. E uma correntinha, pulo um ponto de base, um ponto alto. E na sequência levo em quadrados abertos até o final da carreira. Terminada essa carreira, agora eu vou fazer algumas carreiras, todas em quadradinho aberto. Então eu inicio com as 4 correntinhas, faço um ponto alto no ponto alto de base seguinte, na sequência uma correntinha e um ponto alto no ponto alto seguinte de base. E novamente uma correntinha e um ponto alto. E faço isso por toda a carreira. Fiz 8 carreirinhas com todos os quadradinhos abertos, ou seja, a carreira toda em um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Agora eu vou fazer uma carreira de acabamento toda em ponto baixo. Então eu faço uma correntinha e um ponto baixo na correntinha e um ponto baixo no ponto alto. E faço isso por toda a volta. Fiz toda a volta de pontos baixos. Agora eu fecho a carreira com um ponto baixíssimo. E está terminada a minha sacolinha. Faltando só 2 correntinhas para fechar a boca do saco, que eu vou fazer um pouco maior do que a largura da peça e do mesmo tamanho as duas. Agora fica faltando só cruzar ela em uma carreirinha da bolsa. E para isso eu pego. E para isso eu vou usar uma agulha. E para isso eu vou usar uma agulha. Para isso eu vou usar uma agulha
que dê para passar a minha correntinha no fundo. E eu vou passar a correntinha aqui, um ponto alto para cima e um ponto alto para baixo, na terceira carreira do topo. Só isso aqui por toda a volta. Só tomando cuidado para pegar no espacinho mesmo, porque se você pegar no meio do ponto, vai ficar travando e vai estragar seu ponto. Então, olha lá, um pontinho para cima e um para baixo, fazendo toda a volta. Faço um nó com os dois lados da correntinha. Puxo bastante e aqui eu posso tranquilamente cortar esse nó, que não vai dar problema nenhum. E agora eu vou cruzar a outra correntinha do mesmo jeito, só que para o outro lado. Então, para me facilitar, eu viro a peça, coloco a segunda correntinha na agulha, eu vou cruzar essa correntinha na mesma carreira. Eu aqui no caso, eu vou pegar os mesmos pontos. Com o mesmo cuidado para não pegar os pontos nem a outra correntinha que já está enfiada. E aí vou passando por toda a carreira. Então, gente, terminei de passar a minha segunda correntinha. Coloco o dedo aqui para dar firmeza e puxo para acertar a correntinha. Dou o meu nó bem firme e posso cortar aqui essa rebarbinha. E está terminada a minha sacolinha. Uma bolsinha boa para dar de lembrança para o Dia das Mães, ou vender, como preferir. Então, meus amores, aqui está a minha bolsinha. Ela ficou com 12 centímetros de largura e 14 de altura. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, me procura. Um beijo e até o próximo vídeo.